Aí, um segundo. Tá. Então, bom dia, vou fazer as reverências para o Senhor Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 15. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Eu vou ler o sânscrito, versos 41 e 44. 41. Om Vacham Juhava Manasi Tatpranaitare Chatam Nityam Apanam Sotsargam Tam Pachat Vehyajo Havit. Verso 44. Udichim Prabhivesha Samgata Purvam Mahatmabhi Ridi Brahma Param Dhyayan Navarteta Yato Gataha. Agora lendo em português. Verso 41. Então, ele amalgamou todos os órgãos dos sentidos com a mente, depois a mente com a vida com a respiração, sua existência total com a corporificação dos 5 elementos e seu corpo com a morte. Então, como eu puro, libertou-se da concepção material da vida. Vou repetir. Então, ele amalgamou todos os órgãos dos sentidos com a mente, depois a mente com a vida com a respiração, sua existência total com a corporificação dos 5 elementos e seu corpo com a morte. Então, como eu puro, libertou-se da concepção material da vida. Verso 44. Então, ele partiu em direção ao norte, trilhando o caminho aceito por seus antepassados e grandes homens, para dedicar-se completamente a pensar na suprema personalidade de Deus. E ele vivia assim para onde quer que fosse. Repetindo, verso 44. Então, ele partiu em direção ao norte, trilhando o caminho aceito por seus antepassados e grandes homens, para dedicar-se completamente a pensar na suprema personalidade de Deus. E ele vivia assim para onde quer que fosse. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Então, eu vou fazer uma pequena dissertação sobre esses versos, sobre tudo o 41, mas os dois são muito profundos. Eles estão totalmente opostos ao conhecimento e à cultura na qual nós crescemos aqui no Ocidente, né, que é o berço das religiões judeu-cristã. A concepção de Deus, a concepção da vida é muito diferente da concepção dos Vedas, né, do conhecimento védico, porque já parte o princípio já de base já é diferente. Então, tudo é construído numa base completamente diferente. E essa base é o quê? Que nos Vedas, o princípio de base é que nós não somos este corpo, né? E aqui, como explica na Bhagavad Gita, olha, a Bhagavad Gita, para quem nunca leu, nunca estudou, por favor, deem uma atenção, uma luz nesse livro maravilhoso, porque ele vai, mesmo se você entender 1% da Bhagavad Gita, isso já vai te salvar do pior dos infernos, vai te dar uma luz, assim, vai te abrir a consciência para entender um pouquinho, mesmo que for um pouquinho, qual é a meta da vida, o que significa, né, estar
esse corpo humano, esse corpo cheio de sofrimento, esse mundo cheio de sofrimento, vai te dar uma abertura, assim, de consciência maravilhosa, de conhecimento, e vai te esclarecer, sabe? Vai dar força. Então, o verso 41, ele, assim, é baseado no conhecimento da Bhagavad Gita, porque, então, a diferença do conhecimento védico e do conhecimento que é passado nas religiões judeu-cristãs, é que nós somos Atma, uma centelha divina eterna, que é condicionada, corporificada a um corpo, a uma personagem feito de 5 elementos, e aqui está citando, né, os 5 elementos, como Tulasi ela disse né, que a gente dá a explicação durante o sadhana, que o corpo é feito de terra, água, fogo, ar e éter, né, do mais denso ao mais sutil. Então, tem lá o lado, o software, né, que é a personalidade do personagem, que é composta de mente, a mente, né, os sentidos estão incluídos na mente, a mente ela deseja, a inteligência que discrimina, né, os desejos, sim ou não, esse é bom, esse não é bom, essa é a inteligência, e o Ahankara. O Ahankara é esse aplicativo que nos faz, nos coloca na ilusão, né, que nós somos o personagem, essa é a grande ilusão, né, como se diz a canção, a grande ilusão do carnaval, mas aqui é a grande ilusão da vida condicionada, né. Então, na cultura védica, partindo do princípio que a vida humana é uma sucessão né, de mortes e renascimentos que tem, nós passamos por fases vegetais, minerais, animais, até chegar à forma de vida humana que é, assim, raríssima. É a forma mais sofisticada, pelo menos nesse planeta, né? Quando nós olhamos todas as espécies, a espécie mais sofisticada. E é a única forma onde nós temos a capacidade de escolher, de se questionar, né, as questões fundamentais da existência. Quem sou eu? Da onde que eu venho? E para onde que eu vou depois da morte? O que é a morte? Deus existe? Quem é Deus? O que é Deus? Todas essas questões que a gente chama de metafísicas, né, são, na forma de vida humana, é a única forma que permite tal questionamentos. Porque, coitadinhos dos animais, eles não conseguem, eles não têm a consciência evoluída a tal ponto de poder se questionar, né? Um cachorrinho, um tigre, uma cobra, eles vivem pelos instintos, eles não têm, mesmo se eles quisessem, a, o transistor, né, o processador do cérebro, ele não está desenvolvido a ponto que eles conseguem se questionar. Só nos filmes de Walt Disney, né, que os animais eles falam, mas senão aqui nesse mundo, no planeta, ainda não estão nesse nível, que não conseguem se questionar. E nós sim. Então, segundo as escrituras védicas, o conhecimento védico, a forma de vida humana, ela é para o objetivo é cultivar o conhecimento necessário para se libertar da ignorância, dessa ilusão, se autorrealizar e se libertar de uma vez por todas do samsara, que é esse ciclo eterno de renascimentos e mortes, no qual nós estamos totalmente presas e escravas, mesmo se a gente não percebe ou não tem conhecimento, porque hoje em dia, com a revolução, com o avanço tecnológico, nós temos tanto conforto, bem-estar, prazer, né, assim, podemos nos divertir, viajar assim, aproveitar da vida de uma forma que a gente até esquece, né, do sofrimento, mas ele está lá na nossa frente, né, cada segundo você vê dramas na nossa vida, na nossa família, no nosso corpo, as doenças, né, então não dá para negar isso daí. Então a forma de vida humana, então os yogis, eles desenvolveram esses processos de yoga, de meditação, de mantras, e a Bhagavad Gita é a ciência do yoga. Se você quer entender o que é o yoga não são as posturas, é uma ciência de conhecimento que te leva à libertação, à liberação,
né, de sua condição de ignorância, não falam, eu quero ser um ser de luz, não falam isso, né, nos meios alternativos, eu quero ser um ser de luz, iluminado. Mas iluminado é isso, é você sair da ignorância de quem você é, da meta da vida humana, e se iluminar né, do verdadeiro conhecimento, e pôr ele em prática. Quando você coloca ele em prática, você realiza, você integra isso de uma forma prática, você se torna um ser liberado e iluminado. E tem mais uma coisa incrível na cultura védica, que não existe nenhuma outra cultura do mundo, é que por conta dessa compreensão que a vida humana, a meta é de se libertar e não continuar a viver como os animaizinhos que só pensam em comer, em curtir, em transar, em trabalhar, em dormir, né, em reproduzir. Então, na cultura védica tem uma divisão natural, uma divisão que se faz durante uma vida, que se chama Varnashram, Varnashram Dharma, quer dizer, você quando é jovem, até uma certa idade, né, a adolescência, você é um estudante, tá? A gente estuda, a gente vai para a escola, estuda, vai para a faculdade, se forma. Depois tem uma segunda sessão, que é a etapa do casamento. Você se casa, assim, normalmente, né? O desejo, assim, gente normal, em geral, querem casar, ter filhos, se realizar materialmente, né? Ter sucesso, tal, né? Ter dinheiro, comprar uma casa, viajar e tal. Isso até, digamos, quando você começa a entrar na terceira idade, né? Ou um pouquinho antes. Aí as duas próximas etapas não existem em nenhuma cultura do mundo, só na cultura védica. Tem duas etapas posteriores que uma você começa gradualmente a se desapegar da família, você para, né, você se aposenta, entrega o seu comércio que seja para os filhos, né? E esse verso 44, ele está justamente falando disso, que esse rei, esse imperador Yudhishthira, ele abandonou o seu reino, as suas riquezas, sua posição, e começou né, ele se desapegou de tudo, renunciou tudo, e começou a ir rumo aos Himalaias, a poder se absorver, né, na meditação, na suprema personalidade de Deus, na pessoa suprema, que eles entendem, isso está na cultura védica. Então, e a quarta e última etapa, que pouquíssimos, geralmente são homens, mas não só homens, né? Pouquíssimas almas alcançam, é o estado de renúncia total, que se chama sannyasa. Renunciam tudo, e geralmente essa posição é mais com o objetivo de poder passar o conhecimento, que a gente fala pregar, né? Como pregar, quer dizer, distribuir o conhecimento por compaixão, né? Eles viajam, ou se não, criam comunidades, monastérios, ashrams, para educar a humanidade, né? Educar a sociedade, passar esse conhecimento e se tornar mestres, gurus, né? E libertar os outros. Então, essa divisão espiritual, né, que existe na cultura védica não existe no Ocidente, nas culturas ocidentais. E ela é muito sábia, porque ela te ajuda. Imagina, é ridículo um homem, uma mulher ficar apegado ao trabalho, porque até o último suspiro, isso não é. A vida humana não é feita para isso. Então você vai renascer de novo, porque você ficou até o último suspiro meditando naquele trabalho, naquele sucesso. Você virou uma pessoa rica, de sucesso, talvez né, um ator famoso, um cantor famoso, você tem uma grande indústria. E, claro, com a, né, ignorância, você vai meditar isso até o fim da vida e você vai renascer, continuando, né, ou naquela atividade, ou vai te puxar, porque a mente, ela puxa você para onde você medita, você vai, né? Se você medita em coisa ruim, você vai atrair coisa ruim na sua vida.
Se você medita em coisa boa, você vai atrair coisa boa na sua vida. A mente que decide, né? Quer dizer, ela norteia os nossos pensamentos, os sentidos, né? São levados pela mente. Se você medita muito em comer, você vai virar obeso, porque, né, a mente está te levando lá. Se você é escrava da mente, claro. Então, o yoga, o objetivo do yoga, de meditar, de cantar mantras, de fazer pranayamas, é que nós nos tornemos senhores da nossa mente, que deve ser assim normalmente, né? Porque tem uma progressão, assim, do inferior até o mais elevado é os sentidos, a mente, a inteligência e a alma, que somos nós, somos alma. Então, nós somos os senhores da nossa fábrica, né? Do nosso planeta. Nós somos os senhores da mente e da inteligência. Mas na ignorância, a maior parte dos seres humanos, é a mente que é o senhor. Por isso que eles surtam, eles tiram a vida, porque eles só ouvem a mente, né? Os ditados da mente. E a mente mente, né? Então, o objetivo do yoga, da meditação, de cantar mantras, de estudar esse conhecimento, é para você se tornar o senhor da sua mente, o senhor da sua vida, e você poder mudar o rumo da sua vida, não para meditar só no sucesso material, no sucesso egocêntrico, né, para atingir o objetivo da vida humana, que é realizar como alma, e despertar o amor pelo Supremo, que é essa maior satisfação, a maior fonte de felicidade, é você despertar essa relação eterna com o Ser Supremo, e não que nós chamamos Deus, ou como você quiser, tá? Então, isso daí é muito, muito importante entender essas verdades, assim, essenciais para a nossa felicidade, nossa paz, senão a gente não vai ter paz, a gente vai viver uma vida de tormentos, né, de perturbação, porque sem esse conhecimento, olha, onde a gente vai? A gente vai contra o muro, né? Você é como cegos, assim, seguindo cegos, andando na vida cegamente, pequenos prazeres, um dia mais, um dia menos, e você vai, assim, ser julgada totalmente, né, aleatória, e é muito sofrida uma vida assim. Então, esses conhecimentos, para quem tem a chance de estar aqui na sala dos mantras, ou mesmo né, fazer parte de um grupo espiritual que te leva a esse conhecimento é uma grande bênção, uma grande fortuna. Então, agarre isso com todas as suas mãos, porque você está no caminho certo. Mesmo se você não entende muito, mesmo se é muito devagar, não tem importância. Você entrou no trem, entrou no vagão, você tem certeza de chegar ao objetivo, mesmo se leve muito tempo, não tem problema. O importante é saber que você está no lugar certo, com as pessoas certas, e aí tudo vai dar certo, né? Então, vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.